Fala pessoal, continuando com nossa playlist aí de matérias e suas propriedades. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, o link está na descrição do vídeo aí da playlist completa. Hoje trabalharemos aqui com vocês com fracionamento de misturas, beleza? Mas antes, porém, importantíssimo, tá? Que você deixe o like aqui no vídeo, faça a inscrição no canal, se não é inscrito, e ative o sininho das notificações, que é para não perder mais nenhum vídeo aqui do canal. Então, sem mais delongas, pessoal, vamos lá para a nossa aula propriamente dita, né? Então trabalharemos hoje, né, com fracionamento aí de misturas. Professor, tem outro nome isso aí? Tem outro nome, tá? No teu livro pode ser que tenha processo de separação de mistura, pode ser que tenha, né, outros nomes aí, mas, né, o que é fracionar? O que é separar? A gente vai pegar os componentes daquela mistura e vai separar um do outro, né? E aí, para cada tipo de mistura, você vai utilizar uma técnica diferente, tá? Na verdade, não é nem diferente, uma técnica mais apropriada, né, para aquele tipo de situação. Por exemplo, eu tenho uma mistura de sal refinado com açúcar refinado. Eu, por exemplo, vou utilizar uma catação, por exemplo, para separar o açúcar refinado do sal refinado. Eu não vou saber nem quem é o sal, nem quem é o açúcar. Imagine fazer esse tipo de procedimento, né? Fazer uma catação para isso aí. Beleza? Então veja que aqui você vai perceber que é um raciocínio lógico, né? Para você empregar uma técnica para determinado tipo de mistura. Então vamos lá. A primeira que nós iremos trabalhar são com a separação de misturas heterogêneas, tá? No outro vídeo trabalharemos com as misturas homogêneas. Então nesse primeiro, misturas heterogêneas, né? A primeira que nós iremos trabalhar hoje é a decantação. Professor, decantação, o que é esse negócio? A decantação, pessoal, né? Ela vai, né, utilizar basicamente a gravidade, né? A aceleração da gravidade, a força da gravidade. O que é isso? Eu pego uma mistura, tá? Uma mistura heterogênea, obviamente, e coloco ela em repouso. E aí, com o passar do tempo, por exemplo, aqui eu tenho uma água, né, com algumas partículas aqui. Então veja que com o tempo essas partículas, né, elas se depositaram aqui no fundo do recipiente, né, ficando a água aqui em cima e digamos aqui que tem uma areia embaixo, beleza? E aí o que vai me caracterizar aqui nesse caso aqui? Vai me caracterizar é que a areia é mais densa do que a água. Então esse processo aqui é utilizado para componentes que têm diferentes densidades, né? Os mais densos vão, obviamente, aí se depositar no fundo do recipiente, né? Vai ficar lá abaixo, beleza? Então eu posso, por exemplo, utilizar para líquido sólido, né? Nesse caso que é o do exemplo aqui, beleza? E aí eu consigo, com cuidado, né, pegar a água e colocar em outro recipiente. Mas eu posso, por exemplo, né, fazer a decantação para líquido-líquido. E aí é mais aconselhável que você utilize, por exemplo, um funil de decantação, tá? Vamos imaginar essa situação aqui, ó, né? Eu tenho uma mistura aqui, heterogênea, obviamente, de líquidos que tem densidade diferente. Então você usa ali um funil de decantação, o mais denso desce primeiro, né? Tem uma torneirinha aqui que você vai abrindo. E aí quando chegar no ponto, né, você fecha a torneira. Então cai o mais denso e fica o menos denso aqui em cima. Beleza? Então é bem tranquilo de se fazer. Tá ok? Essa é o funil de decantação para quando eu tenho esse tipo de mistura. Por exemplo, vamos imaginar uma situação que eu tenha álcool misturado com gasolina. O que eu faço, né? Eu posso utilizar essa técnica aqui, né? Posso até misturar o álcool com a água, né? E aí a gasolina vai ficar em cima porque é menos denso, a água embaixo. E aí eu consigo, né, com a torneirinha passar a água para cá, a solução da água para cá, e fica o mais denso aqui, né? Depois eu posso usar um outro becker, tiro esse becker aqui, coloco um outro becker e passo a outra substância menos densa. Beleza? E aí, professor, a pergunta é, se eu utilizo água, né? O álcool se misturou com água. E aí, como é que eu vou separar a água com o álcool? Aí eu posso utilizar um outro processo de separação de mistura, que é a destilação, por exemplo, que a gente vai ver no próximo vídeo aí. Beleza? Tranquilidade, né? Então vamos avançando aí.
Centrifugação. A centrifugação, pessoal, nada mais é que acelerar um processo de decantação, tá? Eu vou utilizar aqui, na verdade, um sistema em que eu posso acelerar uma centrifugação. Por exemplo, né, essa máquina aqui, essa centrífuga aqui, vai girar e vai separar, por exemplo, os componentes do sangue. Beleza? Esse aqui é mais utilizado para separar aí os componentes aí do sangue. Beleza? Nada mais é que acelerar o processo de decantação. Bacana? Então vamos avançando. Professor, dissolução fracionada. O que é esse negócio? Tá? A dissolução fracionada é muito simples, pessoal. Muito simples. Lembrando que a dissolução fracionada não é um processo de separação de mistura, não é um processo de separação de mistura conclusivo. O que significa isso? Significa que no primeiro momento eu vou utilizar a dissolução fracionada, mas após eu vou ter que utilizar um outro processo de separação para concluir. Por exemplo, eu tenho aqui sal e areia, né? O que eu faço para separar o sal da areia? Eu coloco água. O que vai acontecer aqui? A água vai se juntar com o sal, fazer uma solução aqui, né? Vai se juntar com o sal, beleza? E aqui você observa, né? Como você deixa lá com o tempo, né? A areia se deposita no fundo do recipiente e a água com o sal fica aqui, tá? E aí o que eu faço, né? Já consegui, por exemplo, separar o sal da areia, mas aqui a água está com sal. A água está com sal aqui, né? A solução ainda está areia. O que eu faço? Posso usar a filtração. E aí eu separo a solução de água com sal da areia. Professor, se eu quiser separar a água do sal, eu poderia, por exemplo, utilizar uma evaporação. Se eu não quiser utilizar a água mais, né? Deixar evaporar a água, ficava só o sal. Mas aí se eu quiser utilizar os dois, eu utilizo uma destilação. Nós vamos ver mais adiante aí no vídeo, né, de separação de misturas homogêneas, beleza? Então, imagine só que a dissolução fracionada nada mais é, né, que adicionar aqui um solvente para que possa se misturar com algum que esteja aqui. Então veja que eu tenho aqui dois sólidos, né, sal e areia. Eu coloco um solvente, nesse caso aqui é a água, que é o solvente universal, que vai, né, se misturar com um dos componentes. Beleza? Aí eu consigo separar, mas aí eu vou ter que usar um outro método de separação que é para concluir o processo. Por isso que ele não é um processo conclusivo. Tudo bem? Avançando. Filtração, pessoal. Filtração é bem tranquilo, né? Eu tenho a filtração simples, que é basicamente pegar um filtro, né? Colocar na ponta aqui e derramar a solução, né? Que é a mistura heterogênea. Aí para passar o líquido fica, por exemplo, aqui no papel, o outro componente. Um exemplo, pessoal, água com areia, por exemplo, né? Tem uma água misturada com areia. Coloca um filtro, né? Passa a água, fica só a areia ali retida no filtro. Um aspirador de pó, por exemplo, né? Fica no filtro a sujeira e passa o ar, beleza? Então, tranquilidade, né? A filtração simples é bem simples. Agora, a filtração a vácuo, né? O que eu vou precisar aqui na filtração a vácuo? A filtração a vácuo nada mais é que um sistema de filtração a vácuo, né? Ou filtração a pressão reduzida, que é formada por um funil, né? Um funil de Bunker, que é esse funil aqui, ó. Tá? Esse funil aqui. E um Kitazato, que é esse cara aqui, ó. Um Kitazato aqui, ó. Parece com Erlenmeyer, beleza? Bacana. Ligados a uma bomba a vácuo, que é essa aqui. O que vai acontecer? A bomba vai retirar o ar, né, do interior do Kitazato, ou Kitazato, gerando um vácuo, o que facilita e acelera a filtração, tá? Semelhante à filtração comum, o sólido insolúvel fica retido no filtro, né? E enquanto o líquido contendo ou não substâncias solúveis passa através do filtro e é recolhido no Kitazato, que é o que está no esquema aqui, né? Então eu boto aqui o líquido aqui, né? Boto a bomba a vácuo, ele suga o ar que está ali, né? E vai gerar um vácuo. O que vai acontecer? Apenas vai acelerar o processo aí de filtração. Por isso que é filtração a vácuo, beleza? Eu consigo acelerar esse processo aí de filtração. Beleza? Então vamos avançando aqui, pessoal. Vamos avançando aqui. Catação, né? A catação, basicamente, eu vou utilizar para dois componentes sólidos, né? Obviamente que é uma mistura heterogênea, que tem diferentes tamanhos ali, né? E aí eu posso separar, por exemplo, pedregulhos que estão no feijão, consigo separar. Catar significa o quê? Pegar. Eu vou pegando. Professor, eu só posso pegar, por exemplo, com uma mão? Posso usar uma pinça, por exemplo? Posso. Um alicatezinho, uma tesourinha? Posso ir pegando e separando, tá? Se você conseguir pegar,
Beleza, então a catação você pode utilizar a mão, pode utilizar uma pinçazinha para ir catando, beleza? Então não tem problema nenhum. Bacana? Essa é a catação. Separação magnética, pessoal. Bem tranquilo, né? Vamos imaginar ferrugem, umas limalhas de ferro na areia. Você pega um ímã, por exemplo, e por atração magnética você retira essas limalhas aí, né? Isso é separação magnética bem tranquilo. Levigação. A levigação ela é muito utilizada, por exemplo, no garimpo, né? O que é? Na verdade, você vai utilizar a força da água, né, para separar os componentes. Por exemplo, eu pego água misturada com areia aqui, né? Pego, na verdade, um pedaço de areia aqui com tudo aqui. O que vai acontecer? Você joga a corrente de água, ele vai tirar a areia e vai ficar apenas os mais densos aqui. Uma pedra de ouro, por exemplo, né? É utilizada nesse aspecto aí. Então, a levigação é a separação de uma mistura heterogênea de sólidos que possui densidades diferentes por meio do arraste da água. Beleza? Então, eu vou usar a corrente de água, o arraste de água, para separar esses componentes sólidos aí. Beleza? Esse é a levigação. A peneiração ou tamização, né? Tamiz, peneira, pode utilizar esses dois termos aí. Basicamente consiste na separação de sólidos de tamanhos diferentes também, né? Com diferentes diâmetros, de tamanho, com auxílio de uma peneira, né? Então vai passar os que têm o menor tamanho, vão passar pelos buraquinhos da peneira e os maiores vão ficar, né, na parte de cima aí da peneira, né? Vão ficar retidos ali. Beleza? Essa é a peneiração ou tamização. Tá? Flotação. A flotação é utilizada na separação de misturas heterogêneas de sólidos dispersos em líquidos, né? Nesse processo são inseridas bolhas de ar no líquido, de forma que as partículas sólidas em suspensão se aglutinem nessas bolhas, formando uma espuma e contendo essas impurezas. Utiliza-se muito, por exemplo, para despoluir um rio, né? Utiliza muito esse tipo de técnica aí, que é a flotação. Beleza? Então, avançando aqui. Floculação, pessoal. A floculação ela é muito utilizada, por exemplo, no tratamento de água, né, da água. Consiste no que essa floculação, né? Aqui você utiliza muito no tratamento da água, né? Da água. A floculação está presente em uma das etapas do tratamento da água. O processo de floculação consiste na adição de agentes coagulantes que facilitam a agregação de partículas muito pequenas que estão dispersas na água, ou seja, favorece a limpeza de sujeiras, formando flóculos. Então aqui é mais eficaz do que, por exemplo, filtrar a água, né? Porque componentes muito pequenos vão passar pelo filtro, mas com a coagulação não. Você vai pegar essas partículas que são muito pequenas e vai conseguir fazer esse tipo de limpeza, né? É muito utilizado nas estações de tratamento de água. Beleza? Bacana? Pessoal, tem mais um que eu não coloquei aqui, que é a ventilação, pessoal. Lembra aí do arroz, do milho, né? Você vai utilizar a corrente de vento para separar os que são menos densos dos mais densos. É muito parecido, por exemplo, com a levigação. Só que a levigação, ela utiliza a corrente de água, né? Mas a ventilação utiliza, o nome sugere, né? O vento. Beleza? Joga lá o arroz para cima, o vento bate na palha, leva a palha, só cai o arroz. Beleza? Tem, né, a diferença de densidade. Beleza? Tranquilo? Bacana, né? Então, hoje nós falamos apenas das misturas heterogêneas, processo de separação de misturas heterogêneas. Beleza? Tranquilo? Então, eu espero que você tenha realmente gostado, né? Se gostou, deixa o like aqui, inscreva-se no nosso canal e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Fui!